Hoje nós vamos começar a aula falando sobre quadrilha junina. Vocês gostam da quadrilha? Das várias coisas que não podem faltar no São João, a quadrilha é uma delas. Essa dança é de origem holandesa, porém ela se popularizou mesmo foi na França, lá no século XVIII. Ela era uma dança de casais. Por isso nós dançamos hoje em casal. Essa dança, ela ganhou esse nome, quadrille, é o nome francês, porque era uma dança de 4 casais. Esses casais dançavam de forma coordenada no salão. Um narrador ia dizendo quais passos deveriam ser feitos. Vem do francês também alguns nomes que nós costumamos usar na hora de dançar quadrilha. Por exemplo, en arrière, que nós abrasileiramos para en arrière, changer, sanger. E outros comandos que nós utilizamos são baseados nos comandos que eles usavam lá atrás nessa dança. No Brasil, ela chegou por volta do século XIX e foi difundida por todo o nosso país no comecinho do século XX. E foi aí então que ela se misturou, se mesclou com elementos da nossa cultura, do povo do campo e principalmente do povo nordestino. Hoje, as quadrilhas são um grande evento que reúne milhares de pessoas para prestigiá-las. Você já assistiu um espetáculo grande de quadrilha, onde eles fazem uma disputa para ver qual a quadrilha que mais sabe dançar? Vamos continuar falando sobre gráficos e tabelas. A pesquisa que eu passei ontem para vocês fazerem, vocês conseguiram? Se vocês tiverem conseguido realizar a pesquisa, construam no caderno de vocês, com os resultados dessa pesquisa, uma tabela e um gráfico. Depois vocês vão me apresentar esses resultados. Não esqueçam de escrever uma conclusão sobre a pesquisa que vocês fizeram. Essa conclusão pode ser parecida com a que vocês fizeram ontem nas tarefas. Abram aí o livro de vocês na página 82, na prática. A prática de esporte traz vários benefícios para a saúde. Pensando nisso, Marcela fez uma pesquisa com 25 pessoas, entre familiares e colegas, para saber se eles praticavam algum esporte. Veja o questionário que ela montou e as informações de uma das pessoas entrevistadas. Então, Marcela fez uma anotação com as informações que ela conseguiu. Assim que terminou as entrevistas, Marcela organizou os dados dos entrevistados que praticavam esportes em uma tabela e construiu um gráfico de colunas. Então, vejam aí logo abaixo que ela construiu uma tabela e um gráfico. Marcela apresentou na tabela e no gráfico os 3 esportes mais votados e usou a opção Outros para os demais esportes que receberam votos. Então, aquela pesquisa que vocês fizeram sobre as comidas juninas e as preferências dos familiares de vocês, vocês vão utilizar como exemplo esse do livro de vocês. Para construir a tabela e o gráfico, vocês não precisam anotar todas as comidas que eles deram como resposta para vocês.
Vocês podem seguir o exemplo de Marcela. Colocam os 3 mais votados, 4 mais votados, por exemplo. E para as outras que não receberam tantos votos, vocês juntam tudo e colocam só com o nome outras. Como está o exemplo aí no livro de vocês. Agora é a sua vez. Assim como Marcela, faça uma pesquisa. Aí na página 83, está sugerindo para que vocês façam uma pesquisa igual a pesquisa que Marcela fez. Porém, vocês já pesquisaram. A pesquisa de vocês é com um tema diferente, é sobre comidas juninas. Então, não precisa vocês realizarem outra pesquisa para responder essa página aí. Vocês vão utilizar, para responder essa página, os dados da pesquisa que vocês fizeram, certo? Então, aí, aonde tem organize os resultados na tabela a seguir, vocês vão organizar os resultados da pesquisa de vocês. E depois, no espaço aonde diz para vocês construírem o gráfico, vocês vão construir o gráfico com o resultado da pesquisa que vocês fizeram sobre as comidas juninas, certo? E agora nós vamos falar sobre probabilidade. Nome grande, né? Será que é difícil de aprender? Não. Probabilidade é fácil. Vamos pensar junto comigo. Se eu perguntar para vocês qual a chance de chover hoje, vocês podem olhar lá fora o céu, ou então pode olhar aí no celular ou no computador a previsão de chuva para hoje. E aí vocês podem me dizer se tem chances ou não tem chances de chover. Probabilidade é a mesma coisa. Se eu perguntar para vocês qual a probabilidade de chover hoje, a resposta será a mesma. Então, probabilidade tem a ver com chance, com uma chance de algo acontecer. Para ficar mais claro, vamos ao exemplo que tem lá no livro de vocês. Na página 84, noções de probabilidade. A professora Cláudia vai colocar 12 cubos coloridos em uma urna, sendo 4 cubos azuis, 2 vermelhos, 3 verdes e 3 amarelos. Depois, ela vai sortear um desses cubos entre seus alunos. Note que os cubos na cor azul aparecem em maior quantidade. Assim, ao retirar sem olhar, ou seja, ao sortear um dos cubos, é mais provável que ele seja azul. Neste caso, dizemos que a chance de sortear um cubo azul é maior do que a chance de sortear um cubo vermelho, por exemplo. Então, percebam nesse exemplo aí que a professora fez, nesse experimento que ela fez com a turma, ela colocou cubos dentro de uma caixa e pediu para alguém colocar a mão e tirar. Então, se eu perguntar para vocês qual é a chance de sair a cor azul, é uma chance alta. E se eu perguntar qual a chance de sair a cor vermelha, é uma chance bem menor. Então, probabilidade diz respeito a isso. A um evento ser possível ou não ser possível de acontecer. Vamos a um outro exemplo. Vamos pegar um dado. O dado ele tem 6 faces. Significa dizer, então, que ele tem os números de 1 a 6. Tendo os números de 1 a 6, significa que metade desses números são ímpares e a outra metade desses números são pares. Se eu perguntar para vocês, tem mais chances de sair números ímpares ou números pares? Claro, a chance é a mesma, então a probabilidade é igual nos dois casos. Porque metade dos números são ímpares e a outra metade é par.
Mas se eu perguntar para vocês, qual a chance de jogar um dado e cair o número 8? Chance nenhuma, né? Então, nesse caso, não existe essa probabilidade. Essa probabilidade é zero, não existe. Então, a probabilidade diz respeito a isso. A alguma coisa que pode ou não pode acontecer. E para falar sobre probabilidade, nós também vamos falar sobre um vocabulário novo que nós precisamos aprender. Então, vamos lá. A primeira palavra desse vocabulário é possível. Quando nós estamos falando sobre probabilidade, os eventos eles podem ser possíveis de acontecer. Um exemplo. Se eu jogar um dado, é possível que caia o número 3? Sim, é possível. Então, possível significa algo que tem uma chance de acontecer. Nesse caso de eu jogar o dado, existe uma chance em 6 de acontecer isso. Porque o dado tem 6 faces e tem o 3 uma vez. A segunda palavrinha que nós vamos aprender hoje é sobre impossível. Alguma coisa que é impossível de acontecer é quando não existe possibilidade alguma disso acontecer. Um exemplo, se eu jogar esse mesmo dado, é possível que caia no número 10? Não, não é possível, né? É impossível. In é um prefixo de negação. Então, as palavras que começam com in, como impossível, está dizendo que não é possível. Então, se eu jogar um dado comum, não é possível cair o número 10, porque não tem número 10 no dado. A terceira palavra que nós vamos aprender hoje é provável. Quando é que uma coisa é provável de acontecer? É algo que pode ou não pode ocorrer. Por exemplo, é provável que chova ainda esse mês? Sim, é provável. Pode chover ou não pode chover. Então, provável tem a ver com uma chance de alguma coisa acontecer. A quarta palavra que nós vamos falar hoje é sobre improvável. Quando alguma coisa é improvável de acontecer, vejam de novo que nós temos o prefixo in na frente da palavra provável. In, como eu já falei, significa negação. Então, improvável é alguma coisa que não é provável de acontecer. Não tem uma grande chance de acontecer. Um exemplo para ficar mais claro. É provável que você jogue e ganhe amanhã na loteria? É bem pouquinho provável, né? São milhões de pessoas jogando nesse jogo, então é muito pouco provável que isso venha a acontecer. Então é improvável que você jogue amanhã na loteria e ganhe, porque é muito difícil de acontecer. Não significa dizer, nesse caso, que é impossível. Pode sim acontecer, existem pessoas que ganham na loteria, mas precisa ter uma sorte grande, né? Então, improvável diz respeito a alguma coisa que tem uma chance muito pouca de acontecer. Essas palavras que nós acabamos de aprender, todas estão relacionadas ao tema probabilidade. Quando nós estudamos a probabilidade dos eventos, significa dizer as chances de alguma coisa ser possível, impossível, provável ou improvável.
Lá na página 87 do livro de vocês, tem o que você estudou sobre. Tem duas perguntas, os gráficos e as tabelas e as noções de probabilidade. Então, lá no caderno de vocês, vocês irão fazer um resumo das ideias que vocês aprenderam nesses dois assuntos, sobre gráficos e tabelas e sobre probabilidade. Nesse esquema que vocês vão fazer, escrevam as conclusões sobre o assunto e façam desenhos também que ilustrem as conclusões de vocês. Conclusão, lembra? Vocês fizeram nas tarefas anteriores. Conclusão é o que você compreendeu sobre aquele assunto. Nesse caso, eu estou pedindo para vocês escreverem uma conclusão sobre os gráficos e as tabelas e sobre probabilidade. Então, anotem no caderno de vocês e me mostrem em seguida, certo?